Olá, você está assistindo Destino Portugal, terceira temporada hoje, destinado a vilas e aldeias. Para começar, sejam bem-vindos a Cuba. Cuba nada tem a ver com a ilha. Tudo indica que Dom Sancho II, o terceiro rei de Portugal, ao tomar a vila dos árabes, se deparou com uma enorme quantidade de cubas que serviam para o fabrico de vinho. É daí que vem o nome Cuba. Um dos filhos mais ilustres aqui de Cuba é o escritor português Fialho de Almeida, que viveu aqui, veio a falecer em 1911, aqui está enterrado. Aqui também existe um museu dedicado a ele, mas ele não é o filho mais ilustre aqui de Cuba. Se não é Fialho, o filho mais ilustre desta terra, quem o seria? É que, segundo o historiador português Mascarenhas Barreto, ninguém mais, ninguém menos do que o almirante Cristóvão Colombo teria nascido aqui em Cuba no ano de 1448 como filho ilegítimo do infante Dom Fernando com Isabel Zarco. Existe muita coisa que ninguém sabe sobre a história de Cristóvão Colombo, mas o que sustentaria esta tese de que Colombinho era um gajo português, pá? É que, segundo Mascarenhas Barreto, todas as localidades descobertas por Cristóvão Colombo na América levam o nome de localidades alentejanas, todas ao redor da vila principal, que é Cuba.
Para além disso, na grafia de Cristóvão Colombo, em escrituras escritas em castelhano, existiam erros cometidos somente por pessoas que foram educadas com a língua portuguesa. E como se já não fosse o suficiente, existe ainda bulas papais da época dos descobrimentos que referiam Cristóvão Colombo com o tio, acento que só existe na língua portuguesa. Então, será mesmo que Colombinho, Cristóvão, era um gajo português, nascido em Cuba? Certo é que na vila todos consideram Cristóvão Colombo o seu filho mais ilustre. E conhecido Cuba, chegamos agora numa outra localidade sensacional, muito bonita, que merece a sua visita. Sejam muito bem-vindos a partir de agora a muito nobre e sempre leal Vila de Marvão. Pelo menos desde o período romano é que as rochas aqui de Marvão são utilizadas como refúgio ou como ponto estratégico militar. Sendo assim, natural que a principal atração seja o Castelo de Marvão. A localidade foi conquistada aos muçulmanos por Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, durante as campanhas de 1160 até 1166. Depois foi reconquistada pelos mouros no ano de 1190 e só em 1216 é que Dom Sancho II, o terceiro rei de Portugal, retomou a Vila de Marvão, deu foral à população e ampliou as obras de reforma do castelo para proteger a vila, a leal e muito nobre Vila de Marvão. E conhecido Marvão, encerramos o passeio e o bloco. Não saia daí não, porque já já tem muito mais Destino Portugal para você. Até já, Estamos de volta com o Destino Portugal de hoje, segundo bloco. Sejam muito bem-vindos agora a Amarante.
mosteiro foi construído junto à ponte sobre o rio Tâmega, no local onde, segundo a tradição, teria vivido e sido sepultado São Gonçalo. O nosso passeio começa visitando o mosteiro de São Gonçalo. Reza a lenda, reza a tradição, que São Gonçalo é o santo casamenteiro dos velhinhos. Portanto, você, meu amigo, minha amiga da terceira idade que está acompanhando o programa agora, bora fazer uma fezinha que nunca é demais. Destino Portugal, Igreja de São Gonçalo. Do mosteiro, tá ali o mosteiro, fica essa ponte aqui, que é a ponte de São Gonçalo. Ela que faz parte direta da história local, porque foi sobre ela que ocorreu um fato heróico conhecido como a defesa da ponte de Amarante. Só que nem tudo foi reconstruído aqui em Amarante. Uma das casas incendiadas pelas tropas de Napoleão Bonaparte continua intacta ainda nos dias de hoje, igual no dia do incêndio. É a Casa dos Magalhães, que em breve deve virar a Casa da Memória. E para terminar o nosso passeio por Amarante, vamos conhecer um lugar que é ícone da resistência local contra a invasão francesa. Casa Calçada, lugar que foi construído para ser um palácio, porém acabou servindo como albergue das tropas aliadas contra os franceses de Napoleão Bonaparte. O prédio foi totalmente queimado, destruído, reformado e hoje funciona como um hotel de luxo. E o nosso passeio destinado a vilas e aldeias chega agora na fortificada Vila de Almeida.
eu li forma de estrela. É isso mesmo? Confere, produção, tá certo? É isso? Sim, vista de cima. Almeida, que recebeu o foral de Dom Diniz em 1296, é vista desta forma. Eu não tenho drone, os orçamentos do programa são limitados, por isso é na base da fotografia mesmo, a gente se vira como pode. Mas que doideira, né? Pensar que há séculos atrás o pessoal já tinha essa mente para suas construções. E o último esquadrão militar em atividade só abandonou a vila em 1927. A Praça Forte, uma obra-prima da arquitetura militar barroca, luta há muito tempo pelo título de Patrimônio Mundial da Unesco. E conhecido Almeida, chegamos ao final do nosso segundo bloco. Deixando Portugal faz uma pausa e volta já. De volta com o Destino Portugal de hoje. O nosso passeio chega agora em Trancoso. O fato de Trancoso ficar entre os rios Douro, Coa e Mondego fez com que o território fosse muito cobiçado já há muito tempo atrás, desde antes da fundação portuguesa. Reza a lenda que a Praça Forte aqui de Trancoso foi a que mais batalhas travou em território português, pá, tendo sido inclusive totalmente destruída e depois reconquistada e vingada por Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal.
terminar o nosso passeio por Trancoso, queria falar de um personagem ilustre e muito polêmico que viveu por aqui no século XV, o Padre Francisco Costa. Repito, o Padre Francisco Costa. Ele foi nada mais nada menos que o maior progenitor português, tendo no total 275 filhos, com 54 mulheres diferentes, num processo de total libertinagem. Na época, o padre confessou que teve relações sexuais com afilhadas, com amas, com tias, com filha, com a própria mãe, escrava, foi todo mundo. Foi condenado à morte pelo rei Dom João II, a morte por arrastamento em rabo de cavalo, quando amarra um braço num cavalo, outro braço no outro, uma perna na outra perna, os cavalos correm em direções opostas e fica só o cotoquinho. Só que momentos antes de proferir a sentença, o rei Dom João II entendeu perdoar Padre Francisco Costa, mandando ele de volta para casa. Entendeu perdoar ele por quê? Porque ele houvera contribuído para o crescimento populacional da região. A carta, o documento, a sentença de morte proferida por Dom João II encontra-se ainda hoje em um museu de Lisboa. E chegamos agora no último ponto de visita do passeio de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Lamego. Decorreram as famosas Cortes de Lamego, que acabaram por aclamar Dom Afonso Henriques como o primeiro rei de Portugal. Foi aqui também que se estabeleceram as regras para a sucessão do trono. Destaque para o centro histórico da cidade. E seguindo a temática religiosa, outro ponto de visita obrigatório aqui no Lamego é a igreja de Nossa Senhora dos Remédios.
Meu amigo é muito conhecido também por causa do vinho que produz, mas como já exploramos muito essa temática ao longo da série Destino Portugal, hoje vamos fazer algo diferente dentro deste tema. Alguma vez na vida você já pensou em dormir dentro de um barril de vinho? Aqui na Quinta da Pacheca, isso é possível. E assim chegamos ao final do nosso passeio de hoje. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Destino Portugal fica por aqui. Te vejo no próximo destino. Até lá! Desde antes da fundação de Portugal, pá. Reza a lenda que a Praça Forte aqui de é trancoso, né, Belmonte? Totalmente destruído. A Praça Forte destruída, não destruído. Fantástica, com paisagens deslumbrantes. Sejam porra de carro, nunca vem carro. Quando eu vou gravar, vem. Fela da puta. Muito tempo atrás. Ai, esqueci. Um albergue das tropas aliadas contra as tropas... As tropas... Tinha que ter uma gira... Ficou com vontade de conhecer Portugal? Acesse o site destinoportugal.pt e saiba mais. Inscreva-se no próximo grupo e venha conhecer este país fantástico junto com a gente, que eu serei o seu guia. Acesse o site destinoportugal.pt e saiba mais.